Bom dia, hoje é 20 de janeiro de 2026. Os mercados em Nova York estão voltando do feriado de Martin Luther King Jr., mas assim, parece que ninguém descansou de verdade. O clima tá pesado. A nossa missão hoje é mergulhar fundo nisso e montar um mapa estratégico para o dólar futuro, o WDO, e o dia já começa com cara de tempestade, né? De um lado, a gente tem a memória de um mercado brasileiro que vinha bem resiliente, com a nossa Selic ainda em 15%. Do outro, um overnight que foi uma coleção de tensões geopolíticas. E essa coleção tem um item principal que está ditando o humor de todo mundo. A gente está falando daquela ameaça direta e explícita do presidente Trump de sobretaxar vinhos e champanhes franceses em 200%. É uma retaliação com nome e endereço, né? O alvo é o presidente Macron. O que joga a União Europeia direto no olho do furacão, e isso nos força uma pergunta central logo de cara. A gente está olhando para um dia de aversão ao risco clássica, aquela que a gente já conhece, ou tem algo diferente, algo mais complexo se desenhando aí, especialmente para o nosso real? Olha, a aversão ao risco está aí, e em alta intensidade, disso não tem dúvida. Mas a grande contradição do dia, o que deixa tudo com uma cara nova, é que num cenário desses, o manual diria corra para o dólar. O índice DXY deveria estar subindo forte. E o que a gente está vendo? O oposto. Uma fraqueza típica no dólar global. O mercado já até apelidou de Sell America Trade. Para a gente entender o WDO hoje, vamos precisar fazer o que a gente faz de melhor, né? Separar o sinal do ruído, entender as forças globais, as locais e, o mais importante, usar a microestrutura das opções como nosso mapa tático. Certo, vamos desempacotar isso. Temos essa ameaça de guerra comercial via tarifas, que parece ser o grande catalisador. Mas não é só isso. Nossas fontes também indicam uma pressão forte vindo das commodities, o minério de ferro caindo mais de 3% em Dalia. Como essas duas frentes de pressão se conversam? Elas se conversam criando um ambiente de pressão máxima. A primeira frente, a geopolítica, é fascinante pelo que ela representa de novo. Essa briga do Trump com o Macron, que supostamente é por um desentendimento sobre a reconstrução de Gaza, ela tira o protecionismo do campo industrial, sabe? Da briga por aço, por semicondutores, e leva para uma arena cultural, agrícola. A gente está falando de vinho, de champanhe, é um tipo de risco muito mais imprevisível. Mais passional. Entendi. Então, o protecionismo está mudando de cara. Deixou de ser uma briga por tecnologia para ser uma briga por vinho. Isso é bem 2026. Mas além dessa questão com a Europa, o outro motor de aversão ao risco vem da China, como você mencionou. O que está acontecendo por lá? Exatamente. A frente das commodities está sendo duplamente pressionada. A queda do minério tem a ver, primeiro, com uma questão de oferta. A mina gigante de Simandou, na Guiné, finalmente começou a operar todo vapor. Isso injeta minério de altíssima qualidade no mercado. E segundo, por uma questão de demanda. O setor imobiliário chinês continua em crise, continua fraco, o que significa que a demanda por aço está anêmica. E essa combinação é um golpe direto na nossa principal commodity. Afeta a Vale e, por tabela, acaba arrastando o nosso índice futuro, o WIN, para baixo. É impressionante como as coisas se conectam, né? A decisão de acelerar uma mina na Guiné e a crise imobiliária na China ditam o humor do nosso mercado aqui na abertura. É um lembrete de que não existe mais mercado isolado. E no meio disso tudo, a gente tem o que eu chamo de termômetro do medo. E ele está no vermelho vivo. O ouro está sendo negociado em máximas históricas, flertando com os $4.700 a onça. Isso não é um sinal, é um alarme de incêndio. Mostra uma desconfiança institucional muito profunda. O grande capital está fugindo para a segurança real, para um ativo físico, fora do sistema de moedas fiduciárias. O que hoje inclui até mesmo o dólar. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque se o mundo está em pânico, com o ouro nas máximas, a reação padrão seria uma corrida desesperada para o dólar, certo? Mas como você disse no começo, o índice do dólar, o DXY, está caindo. Como que isso é possível? E principalmente o que essa anomalia toda significa para o real? O que é fascinante aqui é justamente essa dinâmica do Sell América. Pela primeira vez em muito tempo, a percepção de instabilidade institucional e agressividade comercial de Washington
estão começando a corroer a confiança de longo prazo no dólar como porto seguro definitivo. O capital inteligente, o dinheiro institucional, não está correndo para o dólar como de costume. Está buscando refúgio em outros lugares, no franco suíço e, como a gente viu, no ouro. Quer dizer, o porto seguro de sempre, de repente, não é mais visto como tão seguro assim. E isso cria uma encruzilhada completa para o nosso WDO, não é? Exatamente. O WDO está preso no meio de um cabo de guerra brutal. De um lado, você tem a fraqueza global do DXY, que, em teoria, deveria baratear o dólar aqui e fortalecer o real. Essa é uma força que empurra o WDO para baixo. Mas, do outro lado, a aversão ao risco global provoca uma fuga de capitais de qualquer mercado considerado de risco, como o Brasil. E isso pressiona o nosso câmbio e joga o WDO para cima. Então, para o nosso real, é uma briga de foice no escuro. O dólar lá fora enfraquece, o que deveria nos ajudar. Mas, ao mesmo tempo, o pânico global faz o investidor fugir de qualquer coisa com o nome emergente, o que nos prejudica. Uma força meio que anula a outra. Anula a direcionalidade, mas amplifica a confusão. O resultado mais provável disso não é uma tendência clara, mas sim volatilidade errática. O real pode não conseguir se beneficiar da queda do DXY porque o nosso risco país, medido pelo CDS, tende a subir nesse ambiente. A queda de um não garante a alta do outro hoje. O mercado fica perdido, sem uma narrativa clara para seguir. Certo. O cenário macro é de caos controlado, uma paralisia. Então, na prática, para quem está na tela pronto para operar o WDO, o que isso significa? Se a macroeconomia está confusa, a gente precisa de outro mapa. E é aí que entra a estrutura de opções, certo? Ela nos dá os níveis, as trincheiras do dia. Qual é o mapa do campo de batalha para hoje? Perfeito. Se o macro está nublado, a microestrutura vira nosso guia tático. E o ponto de partida, o conceito mais importante para entender a dinâmica de hoje, é o regime em que o WDO está operando, gama positivo. Gama positivo. Para quem não vive e respira isso todo dia, soa como algo saído de um filme de ficção científica. Na prática, é como se o mercado tivesse um sistema de amortecimento embutido. É isso. É uma ótima analogia. Exatamente. Em um regime de gama positivo, os grandes players que dão liquidez para o mercado, os dealers, eles estão numa posição que os força a agir contra a maré para gerenciar o risco deles. Simplificando, eles precisam comprar o dólar quando o preço cai e vender quando o preço sobe. Essa atividade deles funciona como um freio, sabe? Suga a energia dos movimentos e tende a travar o preço dentro de um intervalo. Ok, então o mercado tem esses amortecedores ligados, o que favorece um dia mais técnico, de range. Mas todo range tem limites. Se o mercado está preso numa caixa, quais são as paredes dessa caixa hoje? Onde a gente espera que a briga fique mais intensa? As paredes estão muito bem definidas nos dados que a gente analisou. O piso, o nosso chão de concreto para o dia, é o que a gente chama de put wall, e ela está localizada em 5.350 pontos. Essa é uma região com uma concentração gigantesca de opções de venda, o que significa que muitos players estão apostando que o dólar não cai abaixo disso. Aí, por consequência, a gente espera uma forte defesa compradora nessa área. Certo, 5.350 é o piso onde os compradores devem aparecer com força. E o outro lado da moeda? Onde que a gente espera que a venda comece a pesar e segurar qualquer tentativa de alta mais forte? O teto de aço imediato do dia é a call wall em 5.400 pontos. E caso essa seja rompida, a resistência principal está um pouco acima, em 5.450. Assim como a put wall, essas são regiões com uma enorme concentração de opções, só que de compra. Isso cria uma barreira de venda natural, já que os dealers que venderam essas opções vão precisar vender dólar futuro para se proteger à medida que o preço sobe. Entendi. A gente tem um piso em 5.350 e um teto em 5.400. Mas você mencionou nas nossas conversas que o nível de 5.350 tem uma importância dupla. Não é apenas um suporte, é quase um gatilho, um ponto nevrálgico. O que mais tem ali? Exato, e esse é o ponto mais crítico do mapa de hoje. O nível de 5.350 não é apenas a put wall, ele também é o que a gente chama de gamma flip. É o ponto de inflexão do mercado.
Pensa nele como um interruptor que controla a física do mercado. Acima de 5.350, os amortecedores do gama positivo estão ligados, tá? Se o mercado perder esse patamar, é como se alguém desligasse os amortecedores e apertasse o botão do turbo para queda. O regime muda para gama negativo e os dealers são forçados a vender na queda, acelerando o movimento. A dinâmica do jogo muda completamente, em um instante. Quebrou 5.350, o freio vira acelerador. Isso é fundamental. Então, com base nessa estrutura toda, o regime de amortecimento, as paredes em 5.350 e 5.400 e esse interruptor em 5.350, qual é o intervalo mais provável de negociação para o dia? Se nada muito drástico acontecer no cenário macro, claro. Considerando essa estrutura, os modelos estatísticos nos dão um intervalo provável para o dia entre 5.355 e 5.420. A tendência é que o preço fique contido aí dentro, a menos que a gente tenha um choque externo. Uma notícia de Davos, por exemplo, que seja forte o suficiente para quebrar essa estrutura. Certo, o mapa está traçado. Macroeconomia caótica, mas uma estrutura técnica tentando impor alguma ordem. Como a gente traduz tudo isso num plano de voo para a abertura e para o resto do pregão? Vamos consolidar isso num plano de jogo. Para a abertura, a maior probabilidade é de um viés de alta ou, no mínimo, de estabilidade técnica para o WDO. Aquela briga de forças que a gente mencionou. A pressão global por segurança, que joga o dólar para cima, contra a fraqueza do DXY, que joga para baixo. Isso deve resultar numa abertura tensa, mas sem uma direção explosiva. Agora, a tendência macro do dia, sem dúvida, é de aversão ao risco. A postura primária tem que ser defensiva, mas com a consciência de que a estrutura de gama está limitando a direcionalidade. O que nos leva ao cenário mais provável, que me parece ser um dia de paciência. Exatamente. O cenário de maior probabilidade, com base na estrutura atual, é o de lateralidade técnica. A dinâmica que a gente espera é a do WDO oscilando entre o suporte da put wall em 5.350 e a resistência da call wall em 5.400. O regime de gama positivo tende a sugar o preço para o meio desse range. Do ponto de vista estratégico, isso favorece operações de reversão à média, ou seja, buscar compras próximo ao suporte, ali na região de 5.350 a 5.362, e buscar vendas próximo da resistência, ao redor de 5.400. É um dia para ser mais tático do que direcional. Ok, esse é o plano A, o jogo da paciência. Mas e se o caos macro falar mais alto? O que poderia fazer esses muros de 5.350 e 5.400 virem abaixo? Quais são os cenários alternativos? Existem dois gatilhos claros. O cenário alternativo de alta seria acionado se alguma notícia vinda de Davos escalar a crise EU-Europa, ou se a aversão ao risco global se intensificar a ponto de sobrepujar a estrutura técnica. Nesse caso, o WDO poderia romper a call wall de 5.400. O rompimento forçaria um squeeze, com os dealers tendo que correr para comprar futuros para se proteger, o que aceleraria a alta, em direção ao próximo nível relevante, em 5.450. E o gatilho para baixo? O que nos levaria a testar aquele interruptor do Gamma Flip? O cenário alternativo de baixa, que hoje é o de menor probabilidade, seria acionado por um alívio súbito e inesperado na tensão, se o Trump recuar ou se o mercado, por algum motivo, decidir ignorar o risco geopolítico e focar só na fraqueza estrutural do DXY. O gatilho técnico seria a perda do Gamma Flip em 5.350. Como a gente falou, isso mudaria o regime, transformaria os freios em aceleradores e abriria espaço para uma queda mais brusca. Mas reforço, a estrutura de hoje não aponta para isso como o caminho mais provável, tá? E é crucial ter em mente que qualquer declaração mais forte vinda de Davos, onde os líderes globais estão reunidos, pode mudar todo esse cenário em segundos. Perfeito. Então, resumindo a estratégia para hoje, a grande batalha é entre a aversão ao risco global, que empurra o dólar para cima, contra uma estrutura de opções bem amarrada que favorece a lateralidade, tentando prender o WDO no intervalo. Os dois números mais importantes do dia são 5.350, que é o piso e o ponto de inflexão, e 5.400, que é o teto.
O plano de jogo, portanto, exige uma abordagem tática, respeitando esses níveis estruturais, em vez de tentar postar numa grande tendência, a não ser que um dos gatilhos que a gente acabou de discutir seja acionado. Exatamente, e toda essa dinâmica de hoje levanta uma questão mais profunda para o futuro, sabe? Algo para se pensar. Com o comércio de bens culturais, como o vinho, se tornando uma arma geopolítica, será que os nossos modelos tradicionais de risco país ainda são suficientes? Talvez a próxima geração de análise de risco precise de algo como um índice de instabilidade cultural, para conseguir precificar corretamente o valor de moedas como real, num mundo que parece cada vez mais fragmentado e imprevisível.